E aí, pessoal, como estamos de quarentena, meu nome é Caio Graça, eu sou monitor de LMF2, sou aluno do terceiro semestre da Medicina Unifor. Meus professores orientadores são a Ana Carolina e o professor Romulo Gama. E vamos dar continuidade aqui ao estudo radiológico do módulo 8, certo? A terceira semana é radiologia do nariz, seios faciais e faringe. Dando início aqui à anatomia radiológica do nariz. Entendendo a anatomia primeiro, o nariz vai ter uma raiz, um dorso, um ápice, duas asas laterais e um septo nasal, que é a parte cartilaginosa e parte óssea, que vai separar as duas narinas. Aprofundando aqui a anatomia do nariz, a gente vai ter o conjunto de cartilagens que se destacam a cartilagem lateral, uma de cada lado, que também são chamadas de cartilagens triangulares devido à sua forma, a cartilagem septal, que é a parte cartilaginosa do septo nasal, e o conjunto de cartilagens alares. A gente vai ter ala menor, ala acessória, mas na radiologia a gente só vai precisar saber que é o conjunto de cartilagens alares. Também se dá destaque aqui em cima, mais superior, ao osso nasal. Nessa visão de baixo para cima, a gente consegue ver aqui a cartilagem septal e as cartilagens alares. Ok, entendendo aqui a radiografia simples aplicada à radiografia do nariz, certo? Esse A aqui desceu por causa da formatação, mas depois eu mando direitinho para vocês. Radiografia, a gente já sabe que é bom para visualização óssea, então a gente não vai conseguir ver as cartilagens aqui, mas seria bom para, por exemplo, em uma fratura do nariz, a gente conseguiria ver esse osso fraturado. Essa incidência da imagem é uma incidência de Waters ou Waters, como vocês quiserem falar, que eu vou falar um pouco mais para frente, certo? Então, radiografia simples, boa para visualização de osso, fratura óssea do nariz. Ok, a continuidade aqui seria na tomografia. A tomografia a gente já teria bem mais detalhes, principalmente devido aos seus planos, certo? Então a gente consegue ver a parte óssea, a estrutura óssea do nariz, consegue ver a estrutura cartilaginosa também. Aqui essa seta indica a cartilagem triangular, certo? Laterais, aqui. E essa aqui é as cartilagens alares. Como a gente consegue diferenciar, né? Na cartilagem triangular, por ela ser um pouco mais superior, a luz do nariz vai ser uma luz um pouco menor. Então a gente percebe uma luz mais estreita comparado com as da cartilagem alares, que a luz está bem maior aqui. Na tomografia a gente também consegue ver o septo cartilaginoso e o septo ósseo, certo? Formando o septo nasal, dividindo as duas narinas. Então a tomografia vai ser bom para visualização do osso e da cartilagem e é um exame mais específico e mais sensível, tanto para avaliação da própria fratura óssea quanto para avaliação da cartilagem. Aqui é mais uma curiosidade que eu coloquei para vocês, que seria um desvio do septo. Ok, como eu tinha dito, a tomografia a gente tem a variedade dos planos, né? Então a gente vai ter o plano axial, o plano sagital, o plano coronal. Nesse plano sagital aqui, por exemplo, a gente consegue ver as estruturas que estão dentro da narina, então os meatos e as conchas. Aqui nesse corte coronal também. Essa seta indica a concha superior, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Essa cabeça de seta aqui representou a bolha timoidal que eu vou falar mais para frente. Certo, agora falando aqui da anatomia radiológica dos seios da face. Entendendo a anatomia, são quatro seios faciais, ou como também podem ser chamados, seios paranasais, por estar ali ao lado do nariz, próximo ao nariz. Então a gente vai ter o seio frontal, que é representado de verde, que seria um seio mais superior e mais anterior, porque ele está relacionado ao osso frontal aqui do crânio. A gente tem o seio etimoidal, que é esse seio laranja, que tem as células etimoidais que os compõem. Então, é um grande seio, que são formados por várias células etimoidais, que eu vou mostrar mais para frente. O seio esfenoidal, que é esse seio mais posterior, ele é posterior ao seio etimoidal, certo? Esse é representado pelo roxo. E os seios maxilares, que são aqui relacionados aos ossos da maxila. Então, cada nome desse seio é relacionado a um osso. Seu maxilar, osso da maxila, seu frontal, osso frontal, seu etimoidal, o osso etimoide, e seu esfenoidal, o esfenoide. Processo esfenoide. Ok, aqui são as principais incidências radiológicas para avaliação dos seios. A gente tem quatro incidências principais. Vai ser a incidência mentonaso, que é a de Waters, como eu tinha falado para vocês. A frontonaso, que é a de Caldwell, são o mesmo nome, certo? É tipo, mentonaso e Waters é a mesma coisa, frontonaso e Caldwell é a mesma coisa. A de perfil, que vocês já conhecem, e a Hertz, que essa é como se fosse de baixo para cima, é bom para avaliar as lesões de crânio. Então vamos falar de base de crânio. Então vamos falar aqui mais um pouco específico de cada. A metonaso, né, que seria a Waters-Waters, o paciente tem essa angulação
com a cabeça estendida um pouco para cima e uma radiografia em PA. Então, essa angulação da cabeça é específica para a gente ver mais detalhado os seus maxilares e uma parte do seu frontal, certo? Então, a gente consegue ver o seu maxilar aqui e uma parte do seu frontal mais superior. Aqui é a representação dela, né? Da mentonaso, que a gente consegue ver o seu frontal e os seus maxilares também. O septo ósseo nasal, como é a radiografia, a gente não vê a cartilagem, a concha inferior e o osso nasal mais superior. Ok, a frontonaso, né, também chamada de caudal. Diferente da mentonaso, ela vai ter mais uma flexão com a cabeça inclinada para baixo. Também vai ser uma PA, mas a cabeça agora está inclinada para baixo. E essa posição do paciente evidencia melhor os seus frontais, etimoidais e maxilares. Então, o seu frontal, maxilar e etimoidal. Então, aqui, cada parte, né, o seu frontal, uma célula etimoidal, que eu disse para vocês que compunham o seio etimoidal como um todo, então são várias células que compõem o seio, o septo ósseo nasal, a concha média, concha inferior e o seio maxilar. Então, vocês aqui, seio frontal, célula etimoidal, compondo o seio etimoidal e o seio maxilar. Ah, lembrando, né, também que aqui seria o seio maxilar esquerdo, seio frontal esquerdo, célula etimoidal, parte esquerda, né? Ok, a incidência em perfil. Essa incidência vocês já conhecem e ela é boa para avaliar a superposição dos seios. Então, a gente tem uma superposição do seio direito com o seio esquerdo, por exemplo. E aí a gente consegue comparar os dois seios. Dá para ter uma boa visualização de todos eles. Aqui, mais superior e anterior, o seio frontal. Aqui, as células etimoidais anteriores e as células etimoidais posteriores, compondo o seio etimoidal. O seio esfenoidal, mais posterior, com aqui a presença da célula turca. E aqui, os seios maxilares, certo? Sobrepostos. Essa incidência é a incidência de Hertz, que o paciente tem que fazer a maior flexão da cabeça para ter essa visão como se fosse de baixo para cima, como um corte axial na tomografia, digamos assim, porque como a radiografia não é em cortes, a paciente precisa ficar nessa posição, o paciente, para poder pegar essa incidência. Então ela é boa para ver os seus esfenoides e etimoides, mas ela é muito importante em lesões de base de crânio, porque a gente vai estar avaliando o crânio de baixo para cima. Aqui é o seio etimoidal e o seio esfenoidal, certo? Lembre que o seio etimoidal é mais anterior do que o seio esfenoidal. A incidência de His, como a gente pode ver, é como se fosse de baixo para cima. Ok, na tomografia, a análise dos seios nasais também é muito boa, com mais detalhes. Aqui, o M representando os seios maxilares, o S representando o seio esfenoidal, mais posterior. Aqui, os seios etimoidais, certo? Aqui também os seios maxilares, o septo nasal. Aqui nesse corte coronal da tomografia, a gente consegue ver bem direitinho a divisão do seio esfenoidal em várias células. Então aqui a seta azul apontando para uma célula etimoidal e aqui os seios maxilares. Nessa tomografia em corte sagital, a gente consegue ver mais anterior e superior o seio frontal, indicado pela seta verde, as células etimoidais, indicadas pela seta laranja, e indicado pela seta roxa, a gente tem o seio esfenoidal, mais posterior com a célula turca aqui. Aqui é mais uma curiosidade, certo? O que acontece na sinusite. Na sinusite, devido à inflamação, seja por infecção viral, bacteriana, vai ter uma maior produção de secreção associada a uma obstrução da drenagem dos seios. Então, o que acontece é que essa secreção se acumula dentro do seio. Então, aqui é um paciente com sinusite, certo? Com secreção dentro do seio, porque a gente pode ver que não está preto. Então, se não está preto, é porque não tem ar. Então, aqui é a presença de líquido, de secreção dentro do seio, comparado com um paciente sem obstrução. A gente consegue ver que o seu maxilar aqui totalmente preto indica que tem ar dentro dos seios. Interessante também falar a importância do seio, certo? Então, alguns autores consideram que esses seios faciais, esses seios paranasais, por serem aerados, né, serem compostos por ar dentro deles, serem como se fossem espaços com ar dentro, seriam importantes para a sustentação da cabeça, que deixariam o crânio mais leve, o crânio que é uma grande estrutura óssea ficaria mais leve e assim a sustentação da cabeça seria mais fácil, mas isso existem divergências entre os autores, né? Então aqui, dando continuidade, vamos para a anatomia radiológica da faringe. Então, entendendo a anatomia da faringe. A faringe seria aquela parte do nosso corpo que viria desde o finalzinho do nariz
alguns autores dizem até desde a base do crânio, até a divisão em laringe e esôfago. E ela ainda é dividida em 3 partes, certo? Essa parte azul seria a rinofaringe, seria a faringe mais perto do nariz. A orofaringe seria essa parte de roxo, que seria atrás da boca. E até a divisão em laringe e esôfago seria essa parte de verde, que seria a laringofaringe. Na radiografia, a gente consegue ver aqui em perfil a visualização do palato duro, do palato mole. O palato duro seria essa estrutura, que a gente consegue visualizar melhor por ser uma estrutura óssea, e o palato mole seria a estrutura que estaria atrás ali da boca e atrás do palato duro, e ela por ser uma estrutura mais de partes moles, a gente viria pior na radiografia comparado ao palato duro, certo? Aqui a gente consegue ver a representação da nasofaringe, então essa parte mais superior da faringe, que atrás dela teria as tonsilas faríngeas, que a gente viu no módulo de imuno. Aqui na ressonância magnética a gente também vê uma representação da nasofaringe, certo? Essa parte mais superior, mais próxima ao nariz da faringe. Aqui na esquerda a gente tem uma ressonância magnética, na direita uma tomografia. E aqui a gente está exaltando as mesmas estruturas, certo? Então aqui mais posterior as tonsilas faríngeas. Aqui o palato duro, estrutura óssea, certo? O palato mole aqui mais posterior. A gente consegue ver aqui na tomografia que o palato duro é bem mais hiperdenso comparado ao palato mole. Dando continuidade aqui, descendo mais um pouco a faringe. A gente tem a orofaringe, que seria atrás da boca, então esse aqui é a língua, atrás da boca a orofaringe. Aqui na tomografia, com demonstração da língua também. O palato mole, posterior à língua. E o pilar tonsilar, formado pelas tonsilas faríngeas. Então, gente, é isso. Espero que todos estejam bem aí, aproveitando esse tempo para dar uma estudada, uma descansada também ao mesmo tempo. Sei que é muita coisa, mas essa aula, essa monitoria aqui virtual é mais para completar a aula do professor e também as nossas próprias monitorias que a gente está fazendo no Zoom, no Google Meets, enfim, com vocês lá podendo perguntar. A gente vai ter uma live também desses assuntos para tirar dúvidas. Então é isso, gente. Inscrevam-se no canal aí, deixe seu like e compartilhei para todo mundo ver esse vídeo, que é um vídeo complementar aí às aulas, certo?